A meta do governo é reduzir a burocracia, incentivar pequenos empreendimentos e gerar emprego e renda no país. A medida provisória da liberdade econômica acaba para as atividades de baixo risco com a obrigatoriedade, por exemplo, de alvará e licenciamento. Vai bastar um CNPJ. As novas regras, no entanto, são voltadas apenas para os pequenos empreendedores que buscam apenas o sustento próprio e de sua família. A avaliação é que os grandes empreendimentos conseguem conviver com a burocracia do Estado, com a contratação de despachantes, por exemplo, o que não acontece com os pequenos. O secretário de Desburocratização, Paulo Ebel, explica que o objetivo é garantir uma liberdade maior para ações praticamente sem risco. Não oferece risco para a sociedade, o Estado não precisa intervir. Então, esse é o conceito que está por trás dessa medida. Vou dar um exemplo. Uma atividade de corte e costura, uma atividade de sapateiro, uma atividade de uma loja de roupas. Não oferece risco à sociedade. A medida provisória assinada nesta terça-feira já está valendo. Estabelece normas gerais de livre iniciativa, restringindo o poder do Estado no controle e na regulamentação. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o governo busca formas de ajudar quem busca empreender no país, mas ainda tem medo. Essa medida provisória da liberdade econômica, é que nós buscamos isso. O linguajar meu, usado por muito tempo, tirar o Estado do cangote, foi traduzido agora com um trabalho maravilhoso. O presidente também negou que tenha tentado interferir na política de juros do Banco do Brasil, ao pedir essa semana boa vontade da presidência da instituição financeira com os produtores rurais. Faltou complementar. Sem a complementação, fui massacrado por grande parte da mídia. Eu não posso esquecer nada. Eu tenho que ser mais do que perfeito, né? Eu tenho que ser sublime, senão tudo dá errado. Ontem, no fim do dia, o presidente Bolsonaro gravou o pronunciamento que será veiculado logo mais em rede de rádio e televisão, em comemoração ao Dia do Trabalho. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, o assunto da reportagem não era Venezuela, a gente vai falar de Venezuela em instantes, é sobre a medida provisória da liberdade econômica. Denise Campos de Toledo. 2 pontos. Em relação a essas medidas, pode haver um impacto sim para pequenos empreendimentos, mas algumas coisas até já estão previstas na legislação, por exemplo, a possibilidade de operar fora do horário tradicional, isso no caso de lojas de shopping. No lançamento dessas medidas se citou, por exemplo, como atividades que poderiam ter a facilitação aí de não precisar de alvará, está a atividade de corte e costura, sapateiro, lojas de roupas. Então, o pequeno empreendedor mesmo, claro que destrava, mas quando a gente pensa no sentido macro, é mais uma medida num pacote aí que já vem sendo lançado, elaborado desde o governo Temer, para melhorar o ambiente de negócios. É importante, mas antes o Brasil tem grandes desafios a resolver, tem a questão da reforma tributária, da reforma previdenciária que está no Congresso. A partir daí, todas essas medidas poderão ter um impacto mais perceptível no dia a dia, no ambiente de negócios, mas é uma questão mais de médio prazo. Agora, em relação ao presidente ter sido massacrado porque ele teria pedido o presidente do Banco do Brasil que reduzisse os juros, ele falou que ele tem que ser perfeito. Não, ele não tem que ser perfeito, ele só tem de medir a consequência do que fala. Ele é presidente da República e quando se fala, mesmo que de brincadeira, para que o presidente de um banco estatal reduza os juros por uma questão religiosa, né, por ser cristão, isso tem uma repercussão muito ruim. Se imagina uma interferência mesmo, que contraria o liberalismo, que se tenta, na marra, garantir uma situação melhor, uma medida populista. Então é isso, pode ter sido uma brincadeira fora de hora, em que não se avaliou as possíveis consequências, até do ponto de vista de avaliação mesmo da credibilidade do governo, dessa política liberal que se pretende implementar.